Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu quero falar para vocês sobre o tema Ciência e Espiritismo. Mas como assim ciência e espiritismo? O espiritismo ele é baseado em 3 partes: ciência, filosofia e religião. É um tripé que monta a base de todo o espiritismo. A ciência, ela estuda o mundo da matéria e o mundo dos espíritos. A filosofia, ela vai lidar com a inteligência, com o pensar. E a religião, que é Deus que criou tudo isso. Então, religião, religação com Deus. E o Espiritismo ele é fundamentado em 5 obras, que é o Pentateuco, compilado por Allan Kardec. E nesse Pentateuco nós temos o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes: das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. Porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser escrito, e a partir dele, da primeira parte das causas primárias, depois foi compilado e ampliado um livro chamado a Gênese. Do mundo dos espíritos gerou o Livro dos Médiuns, das leis morais gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, e das esperanças e consolações gerou o Céu e o Inferno. A ciência no Espiritismo ela vai aparecer muito na Gênese. O Espiritismo ele foi descoberto, nos foi revelado por experiências científicas, por revelações espirituais. Ele foi basicamente escrito, ditado por espíritos. E ele esclarece muito sobre o mundo espiritual. Os espíritos, eles nos apresentam, eles adiantam, eles preveem pontos científicos antes da própria ciência. Explica antecipadamente vários aspectos científicos, além de nos apresentar o próprio mundo espiritual, como ele funciona, como se dá a interação com o mundo material e outras coisas. E na introdução da Gênese, a gente já pode ver a seguinte explicação. Essa obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados, que são a Gênese, os milagres e as predições, e suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou 2 forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Explico. Como entender os fenômenos e as manifestações espirituais se a gente desconhece ou ignora o elemento espiritual? Adiante na Gênese, no capítulo 6, no item As Leis e as Forças, no parágrafo 10, está o seguinte texto. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Essas múltiplas forças são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som,
calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e, na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como é o crustáceo, no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. E eu acrescento: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E aí, no item 15 do mesmo capítulo, nós temos o seguinte texto: quando nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontravam de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa, que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. Então eu digo, Deus se conecta com a matéria, que é parte da sua criação, e cria esse mundo com todas as leis maravilhosamente colocadas, precisas, perfeitas, para que possamos usufruir, utilizar em nosso proveito. Essa é a maravilha da criação e é por isso que a gente tem que respeitar a natureza, porque ela é a criação divina, criação de Deus. E nós estamos incluídos nessa criação. Por isso dizemos que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que é Deus, o nosso Criador. E eu acredito que a ciência entra no Espiritismo não só para explicar os fenômenos espíritas, mas também para mostrar para a gente como Deus criou tudo que a gente precisa entender para respeitar Ele, para amar toda essa criação. E como nós estamos incluídos nessa criação, nós também temos que nos amar. Amar tudo e principalmente respeitar e amar uns aos outros. Não foi à toa que Jesus disse, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Está tudo interligado. Não existe ninguém que está sozinho no mundo, ninguém que consiga sobreviver sozinho. Está tudo interligado, inclusive nós estamos ligados uns aos outros. Mais adiante, no parágrafo 17 do mesmo capítulo, temos o seguinte texto: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea nada mais é do que a substância primitiva donde residem as forças universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos, como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo. Se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Meus amigos, a ciência é uma das bases do Espiritismo, mostrando assim a sua responsabilidade e a sua seriedade. Que todos tenham um ótimo final de semana. Até a próxima. Na Era do Espírito.